Amigos queridos, doce enlevo nos envolve nesta hora. Vibrações sublimes se derramam sobre nós. O clarão do amor inunda o nosso recinto. A luz da verdade conduz os nossos pensamentos. Nos recolhemos nesta hora em orações, confiantes de que Jesus é conosco, que o seu pensamento nos envolve nesta hora e que os mensageiros do seu amor na terra se aproximam para conduzir-nos o pensamento nas bases seguras do Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, entrelaçamos os nossos sentimentos de amizade, para que fortalecido nos ergamos rumo ao bem e à verdade. Ensina-nos, Senhor, a trilharmos o caminho do seu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa passagem pela terra seja marcada pela experiência do bem constante. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Nós estamos no livro Boa Nova, a lição número 8, Bom Ânimo, que vai falar da história de Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo desde a primeira hora. Mas Bartolomeu não sabia por que era triste. E ele vivia introspectivo nas suas profundas tristezas. E tem essa conversa com Jesus para que fosse revelado a ele qual o caminho da libertação, do seu desânimo, da sua angústia, da sua tristeza. Então Jesus aproveitou um momento na casa de Simão Pedro para falar ao coração de Bartolomeu que, aderindo à doutrina do cristianismo, ele não entendia sobre ele mesmo. Ele sabia os ensinamentos de Jesus porque o acompanhava, mas não conseguia aplicar aquilo que Jesus mostrou em si mesmo. E ele dizia para Jesus: não saberia, Senhor, nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações. Então a interpretação de Bartolomeu é: a minha vida é triste, mas um dia, quando eu desencarnar, um espaço melhor me aguarda, chamado Reino de Deus. Isso foi o primeiro engano que Bartolomeu acalentou. Então, olha só, o Reino de Deus está em nós. Ele é um estado de consciência relativo às nossas construções morais, a forma como os nossos sentimentos nobres se organizam em forma de valores e ficam retidos em nós como tesouros imperecíveis. Mas nós precisamos saber acessar esses tesouros. Qual é o caminho para que eu possa acionar em mim os recursos, as construções íntimas, né? Os valores que já me são próprios?
qual é o método que Jesus vai me ensinar para que eu possa fazer um percurso de iluminação íntima e compreenda que as adversidades do caminho são experiências necessárias, evolutivas, sem as quais não haverá progresso. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós queremos vencer no mundo e não vencer as adversidades do mundo, que nos aprisionam materialmente a situações tão efêmeras, tão sem significado, e onde muitos de nós achamos que isso é tudo. Por que Bartolomeu era triste? Nós ontem dissemos: olha, os meus amigos de pescaria não são leais, não são honestos. Não bastasse, ele disse, há muito pouco tempo eu perdi a minha mãe, que era tudo em minha vida. O meu pai é agressivo e me rejeita. Os meus irmãos não me compreendem. Não é um motivo justo, Senhor, para eu ser eternamente triste e um dia, quando desencarnar e encontrar o reino de Deus? Essa era a interpretação ingênua de Bartolomeu. Então, quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, disse Bartolomeu a Jesus, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui, na terra, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Mas, como nós falamos ontem, ainda 2022 anos se passaram e ainda o selo do mal obscurece as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, Senhor, os meus motivos para ser triste são esses. Porque nós queremos que o mundo se modifique para que nós estejamos bem. E a doutrina espírita nos ensina que a nossa modificação é que muda o contexto, e não o inverso. A nossa transformação é que por contágio e por expressão de multiplicação de valores, nas pequenas comunidades em que estamos inseridos, é que muda a paisagem do planeta. E nós temos a expectativa paternalista de que a organização do mundo virá fora de nós e que não tenhamos que fazer o nosso processo sacrificial de vencer o mundo. Mas o que é vencer o mundo? É espiritualizar a existência, é estar acima do materialismo que nos escraviza o pensamento e compromete as nossas emoções. É disso que Jesus quis falar para Bartolomeu. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, disse Jesus, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, criadas por quem? Por nós mesmos. Por que Bartolomeu sofre? Porque não havia compreendido qual era a necessidade dele viver num ambiente familiar onde era desprezado.
ele não compreendia qual era a necessidade de viver com os enganos do mundo para vencer o mundo. Quando a gente diz vencer o mundo, é vencer os pontos de predisposição a tentações. Isso é vencer o mundo, onde os estímulos arrastadores do mal não encontrarão em nós ressonância e não nos perturbarão. Ao contrário, estaremos dispostos a vencer. Como Jesus traria para um espírito como Bartolomeu, que tinha só argumentos para dizer-se triste, que ele tivesse bom ânimo? Recomendar a fé não se prescreve. Recomendar bom ânimo, não há condição de doar bom ânimo a alguém que não seja temporariamente pela vibração daqueles espíritos vivos em esperança. Mas o ânimo, a vitalidade para vencer a nós mesmos está no entendimento da vontade de Deus em nossas vidas, quando as adversidades chegam e que chegam trazendo dor, nós temos que dizer: é o aguilhão que chegou para acordar a minha consciência no torpor do materialismo, por exemplo, que era o caso do Bartolomeu. Esta é a compreensão. Que bom que eu estou passando uma dificuldade, porque eu preciso mudar profundamente a minha forma de ser, para que eu restabeleça o bom ânimo. Porque a gente fica esperando que isso venha de alguém por nós, que isso se faça do mundo para dentro de nós. E isso é absolutamente impossível. Então, o que Jesus queria? Acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Esse ânimo nos discípulos vem através dos testemunhos de fé. É aí que acende a chama do bom ânimo, que é um espírito que vivencia o conhecimento adquirido, ele fortalece na fé e ele é capaz de testemunhar que, apesar da dificuldade, ele tem força para reagir. Então, se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Porque, novamente, né? O reino de Deus, quando não disse que não era dos homens na rudeza das emoções corrompidas, mas que o dia em que prevalecesse em nós os pensamentos nobres, os projetos de vida ligados ao bem comum, a reparações coletivas, ao trabalho de amor pelos necessitados, este reino de Deus já estaria estabelecido internamente. Então, obviamente, que o planeta Terra, no tempo de regeneração, que daqui a algumas décadas há de se estabelecer, esse tempo de regeneração é um estado de consciência do reino de Deus em nós, onde a espiritualização da existência será a tônica de todos nós. Mas esse compasso de espera que nós estamos é o mesmo que Bartolomeu tinha. Um dia o planeta Terra vai estar melhor, um dia a minha família vai estar melhor, um dia o meu trabalho vai estar melhor, um dia alguém vai fazer a sociedade melhor. Isto chama ingenuidade. Ao que Jesus chamou Bartolomeu a consciência do acordar, para perceber que se ele tinha alegria de ter recebido os ensinamentos de Jesus, por que não fazia bom uso para consigo mesmo? Por isso que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas as aflições do mundo, Emmanuel diz para nós, ninguém recue diante do sofrimento. Porque o recuo do sofrimento, como é o que Bartolomeu queria, recuar seria perder as forças.
mas investir na sua superação para readquirir o ânimo. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Sim, porque ainda é o nosso estágio. Tende bom ânimo para superar as aflições. Eu venci o mundo. E nós queremos superar aflições vencendo no mundo, sendo vencedor entre os homens. Mas não aquele espírito que vence as suas más inclinações. Para estar no mundo, com os pés na realidade do mundo, mas espiritualizando a sua existência. Irmãos, quando nós vamos entendendo o que esses espíritos trazem para nós com relação ao que nós precisamos vivenciar na Terra para nos ligarmos definitivamente a Deus, nosso Pai, quando esses espíritos compromissados com Jesus trazem colocações como essas, que, como nós falamos ontem, esses textos de Humberto de Campos, eles não são textos que foram inventados, não são contos, mas são expressões pronunciadas por Jesus naquele tempo, em conversas com seus discípulos, com seus apóstolos, e que essas mensagens elas estão gravadas e alguns espíritos podem acessar e lê-las, estudá-las, compreendê-las, traz uma lucidez para o nosso pensamento. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, pelo fato de não termos conhecimento espiritual, ao vivenciarmos determinadas circunstâncias, nós não sabemos lidar com aquilo. Porque não somos espíritos, ainda, muitas vezes, dedicados de verdade a esse conhecimento superior. Então, esses espíritos trazem para nós esses colóquios de Jesus para que possamos refletir na nossa própria vida, na nossa própria existência. Então, Jesus comenta isso com Bartolomeu. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Trabalho é marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Então, essa frase que Jesus traz para Bartolomeu, de que o trabalho é uma marcha, e uma marcha é o quê? Um caminhar cadenciado. Isso é uma marcha. E o espírito que já desenvolveu o amor pelo trabalho, que já trabalha com profunda espontaneidade, cujo trabalho não significa de modo algum uma penalidade, cujo trabalho não é uma forma de judiar, cujo trabalho
é algo que realmente foi incorporado no conteúdo espiritual do ser, quando o espírito está nessa condição, ele já está mais próximo de compreender com profundidade as lições de Jesus. Porque o espírito não operoso, o espírito ocioso, ele não tem ainda construções íntimas para o entendimento profundo das lições de Jesus. Porque as lições de Jesus é um movimento de profundo trabalho do ser espiritual que nós somos. Então, e ele continua, os instantes deliciosos da manhã, as horas noturnas de serenidade, são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é um convite do nosso Pai para que semeemos suas bênçãos sacrossantas. Então, aqui é uma recomendação que Jesus faz para Bartolomeu, muito séria. Apenas e tão somente o espírito ocioso encontra tempo para ficar no estado que ele se encontrava. Então, vamos entender isso. Olha a lição que Jesus estava dando para Bartolomeu. Ficar reclamando, ficar apontando, ficar indignado, mostrar que o mundo, como a Célia falou, não vai bem, que as pessoas não têm educação, que as pessoas são desonestas, que elas não correspondem àquilo que a gente gostaria que elas fossem. Esse nível de ladainha é próprio, extremamente próprio dos espíritos ociosos. Às vezes, nós já conquistamos o valor do trabalho e profissionalmente nós somos espíritos até que modelos em relação ao trabalho. Mas às vezes esse trabalho ele ainda não adentrou no campo do espírito. Espiritualmente ainda não há trabalho. É isso que Jesus estava falando para Bartolomeu. Você tem tempo para reclamar? Você tem tempo para questionar a atitude do outro? Você gasta mesmo todo o seu tempo para pensar que o seu irmão, o seu pai, o seu vizinho, o outro pescador, enfim, não são como eles deveriam ser? Isso revela uma ociosidade profunda, né? E aonde nós vamos chegar com isso? Porque honestamente, amigos, honestamente, vamos pensar num dia, a gente já comentou isso em outros momentos aqui, num dia em que nós estamos até o último fio de cabelo ocupados, mas uma ocupação útil. E alguém chega com uma querela qualquer. Que atenção a gente dá para isso? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque a mente está ocupada com coisas sérias, responsáveis. Agora, na medida que nós ficamos nisso, revela essa imaturidade, essa ociosidade. Porque às vezes alguém vai perguntar para nós, você é ocioso? Você é ociosa? A gente vai dizer, não, de jeito nenhum, trabalho 18 horas por dia, né? Mas espiritualmente, talvez sejamos o modelo mais exato da ociosidade. E é isso que Jesus estava dizendo para ele.
em brandas palavras. Brandas palavras. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Isso é uma coisa importante porque, uma ocasião, a gente estava com uma dificuldade aqui na casa, que toda casa tem, né? O nosso lar tem, as casas espíritas têm, o nosso trabalho tem, sempre tem as dificuldades, elas são realmente oportunidades de progresso para todos nós. E aí, nós estávamos numa grande dificuldade aqui, e a gente recebeu uma comunicação de um espírito que tutela os nossos trabalhos. Porque tinha uma pessoa de fora fazendo uma confusão e tal. Aí o espírito falou assim: amigos, se acalmem. Porque se um dia a Terra de Ismael deixar de existir, ela vai ser destruída por vocês mesmos, não é ninguém de fora. Fica tranquilo. Não fica pensando nisso, não. Foi um banho de água fria, né? Porque alguém pode destruir o nosso lar? Não. Ninguém de fora. É quem está ali dentro mesmo, com as suas más tendências, com as suas questões, que vai acabar com tudo, né? E assim é a casa espírita, e assim somos nós mesmos. Então, o que Jesus estava esclarecendo para ele é que a marcha dele estava comprometida por ele mesmo. Não era nem pelo pai, nem pela mãe que tinha partido, nem pelos irmãos que não eram honestos, nem por nada, né? Só ele mesmo podia comprometer a sua vida e estava comprometendo. Da importância de nós compreendermos profundamente isso. Compreendermos que a nossa marcha ela é determinada por nós mesmos. E a cada palavra que Jesus vai pronunciando para esclarecer Bartolomeu, vai ficando claro para nós sobre nós mesmos, sobre a forma como a gente olha o mundo. E ele continua: daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista desta razão, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. O desalento é sempre íntimo. Eu, não me preparando adequadamente para enfrentar tal situação, fico desalentada, né? Então, amigos, vamos refletir sobre isso. Nós vamos continuar falando desse texto, trazendo para a nossa realidade, fazendo esses comentários e observando a nós mesmos, para que não tenhamos nenhum engano a respeito do espírito que somos. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, que estamos envolvidos pelas vibrações suaves dos Espíritos que nos amam, que nesta manhã gloriosa possamos ser amparados pelas vibrações generosas desses irmãos muito à frente do nosso tempo, que nos amam, que nos aguardam, que nos estimulam ao bem verdadeiro.
Mil vezes obrigado, Senhor, por esses momentos em nossas vidas, que estamos aprendendo o seu evangelho de amor, nos fazendo espíritos melhores, dispostos ao bem e à verdade. Que sejamos nós aqueles espíritos a harmonizar o nosso lar, harmonizar o ambiente que trabalhamos, harmonizar aqueles que nos buscam, com tudo aquilo que temos aprendido e buscado vivenciar com o seu evangelho de amor. Mil vezes obrigado, Senhor, por este dia, pela presença generosa dos Espíritos que nos amam. Socorre, Senhor, todos aqueles que necessitam de amparo. Envolve-os com amor, com serenidade, com paz. E que nós possamos vivenciar o dia de hoje com alegria em nossos corações, enfrentando os desafios com bom ânimo. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.